Foi no século II que viveu a primeira santa a experimentar o fenômeno da incorruptibilidade. Conheça a fascinante história de Santa Cecília e descubra como seu corpo foi descoberto intacto ainda no século XVI. A história sugere que Santa Cecília, a padroeira dos músicos, foi a primeira santa a experimentar o fenômeno da incorruptibilidade. O ano de seu nascimento permanece desconhecido, mas acredita-se que tenha falecido por volta do ano 177 depois de Cristo. Cecília fazia parte de uma família romana rica e proeminente. Apesar de seu desejo de permanecer virgem, sua família a prometeu em casamento a um jovem nobre chamado Valeriano. Na noite de núpcias, Cecília convenceu seu esposo a respeitar seu voto de virgindade e, posteriormente, o converteu à fé após ele ter uma visão de seu anjo da guarda. Valeriano e seu irmão Tibúrcio, também convertido por ela, foram perseguidos e instados a renunciar à religião cristã. Ambos, heroicamente, recusaram-se, sendo decapitados e enterrados ao longo da Via Ápia. Cecília foi presa por sepultar os corpos e, por esse crime, teve que escolher entre sacrificar aos deuses pagãos ou enfrentar a morte. Ela afirmou prontamente sua fé e escolheu o caminho do martírio. Devido à nobreza e juventude de Cecília, seus algozes decidiram executá-la em segredo para evitar críticas do povo. Foi colocada em seu banheiro para morrer por asfixia pelos vapores d'água. Surpreendentemente, permaneceu um dia e uma noite nesse ambiente sufocante, sem sofrer nenhum mal. Um executor experiente foi enviado para decapitá-la, mas diante da falta de coragem para matar uma mulher tão jovem e bela, não conseguiu cortar sua cabeça com os 3 golpes prescritos pela lei. O carrasco fugiu, deixando a santa no chão de seu banheiro, viva e totalmente consciente, com o pescoço cortado ao meio. Deitada de lado, mãos cruzadas em oração, Cecília rezou na mesma postura por 3 dias e 3 noites. A posição de seus dedos, 3 estendidos na mão direita e 1 na esquerda, foi sua última e silenciosa profissão de fé na Santíssima Trindade. Os primeiros cristãos vestiram o corpo da mártir com uma rica túnica de seda e ouro, colocando-a em um caixão de cipreste na mesma posição em que ela expirou. Aos seus pés foram colocados os mantos e panos de linho usados para coletar seu sangue. Ela foi sepultada nas catacumbas de São Calixto por um bispo chamado Urbano, que também havia batizado seu marido e seu cunhado. Em 822, durante a restauração da igreja dedicada à sua memória, o Papa Pascoal I tentou transferir os restos da santa para um local de honra em sua catedral, mas não conseguia localizar o túmulo. A santa apareceu em uma visão extraordinária, enquanto ele rezava, revelando o local exato do corpo. A relíquia foi encontrada precisamente onde indicado, e o Papa colocou o corpo, juntamente com os ossos de seu marido, cunhado e do mártir Máximo, logo abaixo do altar do templo. 777 anos depois, em 1599, testemunhamos uma das mais minuciosas exumações da história de um santo, quando o cardeal Paolo Emílio Sfondrati, amigo próximo de São Filipe Neri, encomendou a restauração de algumas partes da basílica. Em 20 de outubro daquele ano, enquanto operários trabalhavam abaixo e próximo ao altar-mor, 2 sarcófagos de mármore branco foram revelados correspondendo à descrição deixada por Pascoal I sobre as urnas que guardavam as relíquias dos santos mártires. O cardeal, zelando pela integridade do processo, ordenou a abertura do sarcófago na presença de testemunhas de inquestionável idoneidade. Com a remoção da cobertura de mármore, o caixão original de cipreste foi encontrado em estado notável de preservação. O prelado, emocionado, ergueu a tampa, revelando o tesouro que tinha sido guardado pelos papas Urbano e Pascal. Os restos mortais foram descobertos na mesma posição em que a santa faleceu, quase 1500 anos antes. Através de um manto de seda que modestamente cobria seu corpo,
Podia-se vislumbrar o vestido dourado da santa, a ferida mortal em seu pescoço e as vestes manchadas de sangue. O Papa Clemente VIII foi imediatamente informado da descoberta e enviou o cardeal Barônio para examinar o caso, acompanhado por Antônio Bósio, explorador das catacumbas de Roma, cujos escritos inestimáveis descrevem essa exumação. O cardeal Sfondrato desejava preservar um pedaço do tecido manchado de sangue como memorial desse comovente evento e distribuiu pequenas relíquias a vários cardeais em Roma. No entanto, ao inspecionar o último pedaço que reservara para si, o prelado descobriu um pequeno fragmento do osso da santa. Deslocado pela espada, grudado ao tecido, esse fragmento, inadvertidamente coletado por um cristão primitivo enquanto estancava a ferida da santa mártir, foi mantido por Sfondrato como um tesouro inestimável. Colocado junto aos crânios de São Valeriano, São Tibúrcio e São Máximo, em relicários separados para exposição. O cardeal também decidiu reter um pequeno pedaço do vestido da santa, e ao segurá-lo, percebeu sob as roupas da Virgem as cordas e nós de uma camisa que ela provavelmente usava como cilício. A urna da santa foi colocada em uma sala na parte superior da nave da basílica, visível através de uma janela gradeada. A plataforma e a urna foram adornadas com cortinas de seda douradas, enquanto a sala foi ricamente decorada com candelabros, belas lamparinas e flores de prata e ouro. Logo, o santuário foi envolto por um misterioso e agradável odor de rosas, emanando do caixão. Por ordem do Papa Clemente VIII, a relíquia permaneceu exposta ali até a festa de Santa Cecília, em 22 de novembro, atraindo uma multidão de fiéis romanos tão grande que a guarda suíça foi chamada para manter a ordem. Após um mês de exposição, a relíquia, ainda no antigo caixão de cipreste, foi transferida para um novo caixão de prata, comissionado pelo próprio Papa como símbolo de sua veneração pela Santa Mártir. Em uma cerimônia solene, na presença de 42 cardeais e representantes diplomáticos de diversos países, o Papa celebrou uma missa, durante a qual o corpo da santa foi novamente depositado sob o altar principal. Um escultor de talento excepcional, Stefano Maderno, que viveu entre 1576 e 1636, dedicou-se com maestria ao seu ofício durante a restauração da basílica, esculpindo uma imagem da santa que é considerada uma das mais renomadas e reconhecidas obras de arte na Itália. Maderno, comprometido em retratar a exata posição do corpo incorrupto da santa, posicionou a estátua de forma marcante em um nicho de mármore preto, imediatamente à frente do altar-mor. Este nicho, habilmente concebido para criar a impressão de um sarcófago aberto, introduziu um novo design de altar, frequentemente imitado posteriormente. Acredita-se que a Basílica de Santa Cecília tenha sido erguida no local onde situava-se a residência de sua família. Na nave lateral direita, a segunda capela é chamada de Caudário, Caudarium em latim, sendo o local onde a santa foi condenada à morte. Lá, encontram-se os restos de uma antiga banheira romana, com os dutos que contornavam a água aquecida preservados. A peça de mármore sobre o altar é considerada aquela em que Cecília teria sobrevivido à primeira tentativa de martírio por asfixia, possivelmente sendo a laje que marcava o local de sua morte. Se você chegou até aqui e quer cultivar a amizade com Santa Cecília, talvez se interesse pelo link que vou deixar nos comentários, com essa imagem de Santa Cecília muito bem pintada, com detalhes e cores realistas. E agora, antes de finalizarmos o vídeo, me acompanhe em uma breve oração a Santa Cecília. Ó gloriosa Santa Cecília, apóstola de caridade, espelho de pureza e modelo de esposa cristã, revesti-nos de inviolável confiança na misericórdia de Deus pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dilatai o nosso coração para que, abrasados do amor de Deus, não nos desviemos jamais da salvação eterna. Gloriosa padroeira nossa,
Que os vossos exemplos de fé e de virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna. Amém.